Fala pessoal, este é um trecho do vídeo Por que não devemos comer carne, segundo Ramatiz. O vídeo completo você encontra na descrição desse vídeo. Neste tópico sobre alimentação carnívora, Ramatiz também dedica uma grande parte do seu livro para falar sobre a crueldade com os animais. Muitos comportamentos, tanto da indústria da carne quanto das pessoas, para a obtenção da alimentação carnívora, provocam muito sofrimento nos animais. E este sofrimento é considerado pela espiritualidade superior, pela lei do karma, como comportamentos graves, e as pessoas elas são responsabilizadas perante a lei do karma, porque estão provocando sofrimento desnecessário nos animais, porque o homem civilizado ele já tem discernimento e inteligência suficiente para avaliar o grau do seu erro que ele está cometendo. E se mesmo assim ele continua cometendo esse erro, então ele é culpado perante a lei do karma. O troglodita, o canibal, eles não tinham discernimento, então eles são considerados espíritos sem culpa, mas o civilizado não, ele consegue avaliar o grau do seu erro, do que ele está cometendo. Dentre esses comportamentos adotados pelas pessoas, eu vou citar apenas alguns. O hábito das pessoas ferverem animais vivos, como por exemplo os caranguejos. Elas pegam os caranguejos vivos e jogam o bicho em água fervente, causando grande sofrimento ao animal. O outro hábito seria das pessoas, no sacrifício de galinhas, gansos, patos, quebrarem o pescoço ou mesmo cortarem o pescoço do animal. Outro exemplo seria a pessoa que dá bebida alcoólica para o peru para amaciar a sua carne. Outros mantêm animais confinados em cubículos enquanto promovem a engorda do animal até o seu abate. Existe também criadores de um certo tipo de gado que é considerado nobre, que tem a carne nobre, que eles promovem muitos tipos de agrado para o animal, para favorecer o tipo de carne, para melhorar o sabor da carne, deixar a carne mais macia. Eles dão cerveja para o animal, eles promovem uma ventilação dentro do ambiente, promovem massagem no animal, colocam música clássica no ambiente. Tudo isso para deixar a carne mais macia, para deixar a carne com maior qualidade. Isso não seria amor pelo animal, é um segundo interesse, apenas para se beneficiar disso. Existem também produtores de patê de fígado de ganso e de pato, que eles promovem a engorda do animal de forma forçada. Eles colocam um tubo dentro da boca do animal. Esse tubo ele tem cerca de 30 centímetros de comprimento. Ele entra pela boca e vai parar no estômago do animal. Então eles dão uma quantidade de comida tão grande para esse animal que ele começa a engordar rapidamente, e o seu fígado ele cresce de 7 a 10 vezes. O animal ele começa a sofrer problemas de respiração, pois os órgãos internos eles crescem de forma muito grande, de forma anormal. Ele provoca um problema como se uma esteatose hepática no fígado do animal. Imagine um ser humano que ele tem o fígado como um dos maiores órgãos do corpo. Se esse fígado ele fosse 10 vezes maior. É isso que acontece com esses animais, com esses gansos e com esses patos. Esse tubo que é inserido pelo esôfago dele, ele causa lesão no esôfago. Então muitas vezes a ave ela morre com lesão no esôfago, ou também pode morrer por não conseguir respirar, e tudo para promover a produção desse patê, que é considerado uma iguaria. Em muitos países a produção desse patê ela já foi proibida, mas de forma irônica eles ainda permitem a importação. Outro exemplo, nós vemos imagens na internet de vacas indo
para o abate, na fila do abate, e existem imagens na internet com um animal chorando, mesmo sem ver as cenas das outras vacas sendo abatidas. Então esse animal, ele tem consciência do que está acontecendo. Então existem inúmeras imagens na internet sobre isso. Então o ser humano, ele está vendo o sofrimento que ele está provocando no animal, e ele não se sensibiliza. Por isso ele é responsabilizado perante a lei do karma. Ramatiz também comenta sobre a caça esportiva e sobre o período de defeso, que é um período que não é permitido a caça e nem a pesca de certos tipos de animais. Sobre a caça esportiva, nós vemos pessoas matando por esporte elefantes, crocodilos, girafas, rinocerontes, leões e diversos outros tipos de animais. Isso apenas por esporte, apenas por prazer, para se promover. Existem canais na internet divulgando esse tipo de situação, e tanto o caçador como a pessoa que está divulgando esse tipo de situação, ele está adquirindo um grande karma, porque ele está interrompendo o ciclo de vida do animal, que ele também está em evolução. Sobre o período de defeso que Ramatiz comenta, isso não é uma atitude que visa a proteção aos animais, é uma atitude que visa apenas o benefício próprio, para que as espécies se reproduzam e não se extinguam, para o ser humano continuar se alimentando desses animais.